Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje o assunto é cachaça. E para falar sobre isso, eu convidei aqui meu colega Antônio Ribeiro. Antônio, tudo bem? Boa tarde, André, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E vamos falar sobre cachaça, né? Estamos aqui para isso. É isso aí. E eu tenho certeza que quem não vai perder esse programa é meu cunhado, que adora uma cachaçinha. Aí eu fico pensando, ele é cachaceiro ou cachaceiro é a pessoa que faz a cachaça? Ele é um consumidor. É um cachaceiro consumidor. É quem faz a cachaça. William, consumidor, viu? Já se livrou desse rótulo. É isso aí. Mas a gente vai falar sobre esses pequenos produtores de cachaça. Sim. Mas antes, Antônio, eu queria saber de você, como foi que você entrou nesse mundo da cachaça, mas por um viés acadêmico. Acadêmico, né? Na verdade, é assim, eu também gosto de uma cachaçinha, né? Quem não gosta, né? E aí, quando eu fui trabalhar em Guanambi, eu tava procurando um tema que eu pudesse criar um projeto de pesquisa, de iniciação científica. E aí, eu conversando com alguns alunos, muitos me falaram, tem um aluno que os pais são produtores de cachaça, e aí comecei a falar sobre produção, e eu falei, pô, tá aí um tema, eu quero identificar, criar um perfil socioeconômico desses produtores de cachaça. Aí eu não sabia ainda, tipo assim, a área de abrangência. Depois eu pesquisando, eu falei, pô, eu tô no território de identidade sertão produtivo. Então, eu vou pesquisar aqui. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aí, do território de identidade. A Bahia é dividida em territórios de identidade, né? Então eu estou lá no território de identidade do sertão produtivo, fica naquela região ali de Guanambi, Caetité, né? Fica a quantos quilômetros de Salvador, mais ou menos? Aproximadamente aí 650, 700 quilômetros. 700 quilômetros, 700 quilômetros. E aí vai até a divisa de Minas, basicamente, né? Jacaraci, Caculé, todas aquelas cidades ali, Candiba, Urandi, todas aquelas cidades que compõem. São 20 municípios que compõem o sertão produtivo. E aí você vai a todos esses municípios? Eu vou em uma grande número, na maior quantidade de municípios que a gente puder, porque o projeto ele tem uma duração de 1 ano, então a gente tá local, a gente já visitamos alguns e tem outros já agendados ainda para dezembro, e o projeto vai até agosto do ano que vem. Então, no ano que vem a gente quer visitar o maior número de municípios que nós pudermos e conhecermos pequenos produtores de cachaça, né? O foco são os pequenos. E essa equipe conta com quantas pessoas? Essa equipe sou eu, que sou o coordenador do projeto, e eu tenho 2 bolsistas, 2 monitores, alunos do curso de administração, né, do campus de Guanambi, da UNEB de Guanambi, que me auxilia. Então, a função deles qual que é? É identificar nos municípios os produtores e fazer essa ligação, essa ponte entre eu e o produtor. Aí a gente agenda uma visita e eu vou lá, a gente conversa e aí a gente acaba conhecendo e sabendo das peculiaridades de cada um. Aí você vai nos alambiques. Eu vou nos alambiques. Experimenta. Tem experimento. Eu acho que é a melhor parte que tem essa. Bom, né? a gente gosta. Pois é, na verdade, a cachaça é o nosso uísque. Né? A cachaça tem uma história. Sertanejo. Conta aí essa história pra gente. A cachaça tem uma história. A cachaça já promoveu quase que uma guerra no nosso país. Porque teve uma época, quando o nosso país ainda era colônia, que a cachaça era muito comercializada e a coroa, Portugal, resolveu tributar a cachaça. Então as pessoas que produziam e vendiam, elas se viram prejudicadas com aquilo e resolveram bolar um motim, um certo protesto, uma greve, quase uma guerra, né? Por conta do tributo da cachaça. Porque a coroa resolveu tributar a cachaça, né? Então, tem muita história. A cachaça, a forma como ela foi desenvolvida, assim, a qualidade da cachaça brasileira, né? Então, assim, tem toda uma história. Não é só beber, não é só... A cachaça tem cultura, é cultura também, vamos assim dizer. E você teve alguma surpresa quando visitou esses alambiques? Na verdade, a maior surpresa que eu tive foi assim... porque tem vários tipos de produtores. Tem aquele que é um produtor praticamente ainda artesanal, cara que usa assim, não tem tecnologia nenhuma, é basicamente rudimentar. Então, por exemplo, a gente tem imagens que nós fizemos que eles tem produtor que ainda utiliza carro de boi de madeira, com o pneu do carro ainda é de madeira também. Então, ainda tem processos bastante rudimentares. E tem processos já, vamos dizer, com bastante tecnologia, com bastante, né, técnica, vamos assim dizer. Então, assim, para além disso, o conhecimento secular que eles possuem, que eles vão
transmitir pra gente através de uma conversa informal ali, de uma entrevista, né? Você acaba aprendendo muita coisa. Sim. E hoje a gente vê que a cachaça está sendo muito procurada. Então, há cachaças que são caras. Sim, 200, sim. 300, 400 reais. Sim, sim. E tem uma qualidade que talvez seja parecida com a qualidade desses pequenos produtores. Claro, claro. Tem produtor que, de fato, eles ainda não têm um conhecimento para produzir uma cachaça. Porque a cachaça, existem vários tipos de conhecimento, de técnica envolvida na produção da cachaça, né? Desde higiene, a cana, a safra da cana, o tipo da cana, né? O processo de fermentação. Então, tudo isso daí que vai levar uma cachaça de qualidade ou não. Então, assim, tem produtores que têm esse conhecimento e já produz cachaça de qualidade, mas que às vezes encontram algum tipo de dificuldade, mas nós já temos pequenos produtores, eu posso lhe garantir, que produzem cachaça de qualidade. Cachaça que pode ser até exportada, inclusive. Sim. Olha, eu tenho o meu cunhado e meu compadre, João Edenilson. Eles adoram a cachaçinha, mas eu tenho certeza que eles não sabem como é que ela é feita. Como é que isso acontece? É um processo longo. Leva dias, inclusive, em alguns casos, né? Porque você tem a plantação da cana, você tem a colheita. A colheita da cana já é um processo. Porque você tem que cortar, você tem que limpar a cana, você tem que transportar a cana até o moinho. Então essa cana lá, ela vai ser lavada, vai ser moída. Esse caldo da cana, ele vai ser levado, transportado para um recipiente onde ele vai fermentar com algumas bactérias. Existem umas bactérias biológicas que são compradas para ajudar no processo de fermentação. Depois de esse processo de fermentação, geralmente ele dura em média 24 horas de fermentação. Depois de fermentado, esse caldo ele vai para um recipiente onde vai ser aquecido até uma determinada temperatura, 100 graus Celsius, por exemplo. E a partir daí, essa calda, ela vai evaporar, passar por uma serpentina, ser resfriada pela água e pingar em forma de cachaça. Então é um processo. E esse processo é que você tem que ter os critérios para que a cachaça saia. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa falar assim, eu tomei uma cachaça, ela desceu queimando. É verdade. Então, exato. Parece álcool, né? Isso. É forte, a cachaça forte. Tem cachaça que a pessoa toma, desceu suave, não queimou. Então, isso daí é de acordo com o processo de produção. É a receita do produtor. Isso, exatamente. Então, tem produtores que já querem uma cachaça mais forte, porque, tipo assim, as pessoas que compram exigem uma cachaça mais forte, e tem aqueles que querem uma cachaça mais suave, para que sirva para exportação, para clientes mais exigentes e etc. E como é que está sendo a vida de seus orientandos nesse processo que eles estão descobrindo? Então, Porque a ideia do projeto também que eles tenham uma vivência acadêmica, que eles conheçam o que é uma pesquisa, como se desenvolve uma pesquisa, né? Então, a gente começou inicialmente com a questão da revisão de literatura, né? Para que a gente conhecesse melhor o território que a gente está pesquisando, o sertão produtivo. Tem uma pegada geográfica aí também? Tem. Nós fizemos um levantamento para conhecer os municípios, tipo índice de desenvolvimento humano, educação, esse tipo do território. Também fizemos uma revisão de literatura para conhecer um pouco sobre a história da cachaça. O que é a cachaça? Então, a cachaça tem uma norma, tem uma lei que diz o que é cachaça, né? A cachaça é um destilado, né? Tem uma norma que diz, que normaliza o que é uma cachaça especificamente. Então, nós fizemos uma revisão de literatura para conhecer tudo isso daí. E depois nós fomos para a prática, para campo, que é identificar onde estão os produtores e, a partir daí, visitarmos, conversarmos e convidá-los para participar da pesquisa com a gente. E a receptividade desses produtores? Então, nós encontramos produtores, né? Encontramos aqueles produtores. Tem um produtor, o seu José Alves, se tornou nosso amigo hoje, né? Ele é do município de Urandi. E aí, quando o meu aluno foi visitá-lo, ele falou, olha, meu pai, ele não gostava muito de mostrar o processo para as pessoas, não. Mas eu vou aceitar e tal. E aí ele aceitou. Ele tem 82 anos, é um senhor já de idade, mas é uma pessoa bastante simpática, mas daquela cultura ainda um pouco, né? Bem conservado, bem... Sim. E aí tivemos um pouquinho de dificuldade, mas se tornou nosso amigo, participou da pesquisa, falou com a gente, mostrou todo o processo.
É um dos produtores mais artesanais que nós conhecemos. Olha só. É bastante rudimentar, usa técnicas rudimentar, a cana ele mesmo que planta. Então ele não tem muito critério de produção, de escolha. Ele corta a cana e leva. Então, assim... Mas tem muito isso. Tem produtores que utilizam a técnica rudimentar e que é bastante fechado ainda, mas com a cachaça de qualidade, inclusive. E tem aqueles que já utilizam uma técnica mais avançada, né? Tecnologias mais avançadas e que também tem um investimento maior, né? Então, quanto mais avançado o processo, um investimento ainda maior. E esses rudimentares, você acha que eles não se tornam mais tecnológicos por conta da tradição ou da questão financeira? Então, tem a questão da tradição. Então, o Sr. José Alves, ele falou pra gente que esse alambique era do avô. Passou pro pai e passou pra ele. E agora tem um filho dele que tá assumindo o controle, né? De geração em geração. Então, tem essa coisa da cultura, de ser daquela... Ele aprendeu daquele jeito. E tem também a questão financeira, porque qualquer equipamento desse é muito caro. Então, você falar em montar... Eu estava conversando com um produtor recentemente que ele montou um alambique bastante profissional, eu diria. Então, o investimento é muito alto. E muitas vezes você não tem esse capital e tem dificuldade de encontrar uma fonte financiadora para esse capital também. Então, isso dificulta de você até produzir mais, melhor. Né? A questão do custo para a instalação de um alambique mais técnico, mais profissional. Sim. É riqueza para esses meninos da graduação, né? É importante, Antônio? é importante. Porque você mostra a eles esses dois ambientes, o rudimentar, talvez tenha um prazo de validade aí, né? E o tecnológico também. Então, acompanhar. Também é aprendizado aí. Essa ideia de que o pesquisador, ele leva conhecimento somente é uma balela. Você aprende muito mais. Aprende, exatamente. Muito mais, né? Muito mais. E para o aluno tem a questão do senso de pertencimento. Porque, por exemplo, a primeira tarefa, o primeiro planejamento nosso, eles tinham que encontrar alambiques no município em que eles moravam. Então teve aluno que acabou descobrindo alambique e nem ele sabia que existia lá. Só. Então, eu não sabia que tinha esse aí, porque quando você localiza aquele fala, tem fulano também ali que produz. Então você, então vou lá. E aí você acaba conhecendo outros. Não tem na internet, né? E você tem também, vai ter depois que a gente publicar o nosso artigo, né? Os resultados da pesquisa, a ideia é essa. Então, assim, tem esse senso de pertencimento do aluno que mora naquela localidade, que pesquisa pessoas da localidade, pessoas da sua comunidade, né? Os seus pares, por assim dizer. E o conhecimento que você falou. Então você acaba aprendendo muito mais com eles do que eles com você, na verdade. Né? Porque nós não fomos para ensinar, nós fomos exatamente para colher, né? Coletar informação, coletar dados. E é uma troca também, exato, né? Exato. A gente contribui com outra parte, né? Tipo, comercialização, formação de preço, esse tipo de coisa. E aí vem que é da sua alçada, que a gente trabalha com a parte administrativa, a parte gerencial. Então diz aí pra gente, conta aí um pouquinho sobre essa dificuldade que eles devem ter para vender o produto, para comercializar. Então, isso é uma coisa que até, vamos dizer, é até normal. Então, se você pegar qualquer agricultor familiar, por exemplo, ele entende de produzir, mas ele não entende muito de comercializar, de fazer formação de preço para aqueles produtos. Então, muitas vezes aparece aquele personagem que todo mundo já ouviu falar, chamado atravessador, que é um sujeito que aparece na sua porta, compra seu produto por um preço barato e vai ali na frente e vende por um preço muito maior, sendo que não teve trabalho nenhum, simplesmente chegou na sua porta, comprou. Então, a maior dificuldade desse produtor em até ter um desenvolvimento melhor é saber fazer uma formação de preço para aquele produto. Vamos pensar em contabilidade de custo. Fazer o custo de produção daquele bem. Quanto custou um litro de cachaça para ele? Quando ele fazer... Nessa fornada aqui, eu produzi 100 litros de cachaça. Mas qual foi o custo que eu tive para produzir 100 litros? Então, encontrar o custo de produção para cada litro e, a partir dali, você encontrar um preço justo que seja capaz de cobrir esses custos e ainda te proporcionar um dividendo, vamos assim dizer. E qual era o raciocínio de muitos deles com relação a colocar preço? Então, na verdade, muitos deles nem pensavam nisso, em formação de preço. Eles faziam o quê? Eles vendiam para o primeiro que aparecia na porta dele. Entendeu? Porque, por exemplo, tem produtor que está a 20 quilômetros do município.
na zona rural. Então, só o fato de você se deslocar com aquela cachaça para vender já gera outro custo. Que não é colocado. Que não é nessa colocado. conta. E ele vai ter que... Então, por exemplo, pense em um cara que está a 20 quilômetros. Sei lá, né? Vamos pensar. Então, estrada de terra, aquela dificuldade. Então, ele vai produzir a cachaça, vai ter que vasilhar essa cachaça e transportar essa cachaça até a cidade para lá procurar um comprador para essa cachaça. Então, ele vai perder tempo, perder dinheiro e tal. Então, muitas vezes, para facilitar, ele vende pro primeiro que aparece na porta dele. E aí acaba vendendo por um preço menor. Porque o sujeito foi ali, levou o transporte, levou os recipientes e tal. Então, e também o produtor... A pessoa leva o recipiente? Leva. A pessoa que compra o atravessador, ele leva os galões, né? Fica mais barato ainda o produto. Fica mais barato. Na verdade, ele leva as vasilhas de 100 litros, 200 litros. Né? Então, ele pega uma picape, coloca no fundo da picape dois vasilhames de 200 litros cada um e vai. Ele sabe que o produtor tem essa cachaça, então ele chega lá, o produtor só passa para aqueles vasilhames dele, e ele fecha e vai embora com o carro. Então ele compra mais barato por isso. E pelo seu cálculo, quanto por cento mais barato você diria, em média? A gente não fez esse trabalho ainda, mas eu te diria, por exemplo, que tem produtos, a gente encontrou produtos que estavam sendo comercializados por R$6 o litro, mas que pela qualidade do produto era possível vender, por exemplo, por 20. Sim. Então, mas isso precisa de todo um trabalho para isso, né? Você encontrar um recipiente, encontrar um cliente que esteja disposto a te pagar isso, um conhecimento, um trabalho de marketing, um plano de negócio para que você possa levar porque não é apenas a cachaça em si, mas existem estudos na área de marketing que mostram que a embalagem ela é tão importante para a venda quanto o produto que você está vendendo. E para um pequeno produtor, talvez haja uma certa resistência a isso. Ou uma certa dificuldade. Entender que isso é preciso, né? Porque uma coisa é você, por exemplo, querer comercializar e às vezes não saber como. Então, às vezes é necessário uma consultoria, uma ajuda, uma pessoa que tem um conhecimento nessa área para que possa te ajudar. E aí, no caso, você dá essa consultoria para eles? A gente pretende levar esse tipo de conhecimento para eles, desde que eles queiram. Sim, nesse primeiro momento, a gente não vai cobrar nada, é pelo projeto. A gente está fazendo isso pelo projeto, mostrando para eles possibilidades, caminhos que podem ser seguidos para que eles possam ter um desenvolvimento melhor. E qual é o estágio da pesquisa agora? O que vocês já fizeram? A pesquisa, nesse momento, nós já fizemos toda a parte de revisão de literatura e nós estamos na parte de visitar os produtores. Nós temos até agosto de 2023 para fechar essa pesquisa. Então, até lá... Está perto, ano que vem. Ano que vem, até agosto de 2023. Então, a gente quer, daqui até lá, conhecer mais vários produtores e no fechamento do relatório a gente identificar, por exemplo, o que é dificuldade para a maioria, o que é uma perspectiva e a partir daí a gente apontar, de fazer, a gente entende que o senhor poderia trabalhar essa parte, isso aqui é um ponto fraco do senhor, o senhor poderia potencializar, isso aqui é um ponto forte do senhor, o senhor poderia, né, dar uma atenção para isso aqui. Porque o que acontece? Quando a gente identifica pontos fortes e pontos fracos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar muito mais atenção para os pontos fracos. Porque eles que podem ser um retardatário, um obstáculo para nós. Então, os pontos fortes, a gente já sabe que nós temos, que isso aqui é um ponto forte nosso. O que a gente faz? A gente vai só potencializar. Os pontos fracos, nós precisamos minimizá-los. Não precisa atacar. Então, como uma pessoa que está doente, está com a doença, então o médico ele vai fazer o quê? Ele vai atacar aquela parte do seu corpo, aquela doença específica. Então, é preciso fazer isso daí. Então, o que a gente pretende é isso. De todos que nós conhecermos, identificar ali quais são os pontos fracos da maioria e os pontos fortes. E a partir daí a gente sentar com eles e tentar contribuir de alguma forma. Vocês chegaram a levantar uma hipótese do que seria quais seriam esses pontos fracos? Um ponto fraco, a matéria-prima, por exemplo. Porque, por exemplo, muitos deles, eles mesmos produzem. Mas, por exemplo, quando o tempo de produção da cachaça, basicamente, é de maio a agosto. O tempo de produção de cachaça é esse, de maio a agosto. Por quê? Porque é o tempo que a cana fica pronta. Mas, por exemplo, se você tivesse cana o ano todo, você produziria cachaça o ano inteiro. Sim. Então, esse é um ponto fraco. Você pergunta, por que você não produz o ano inteiro? Porque eu não tenho matéria-prima, não tenho cana. Então, isso é um ponto fraco. Não apenas ele, por exemplo, ou aumentar a área plantada, ou identificar pessoas que produzem e que possam te fornecer essa cana. Então, isso é um ponto fraco. E um ponto forte é você ter uma cachaça de qualidade e vender por qualquer preço. Você poder melhorar
agregar valor a essa cachaça, como uma embalagem, por exemplo, melhor, mais bem apresentável, e poder vender esse produto por um preço bem melhor. Uhum. E a perspectiva é de finalizar essa pesquisa... Agosto de 2023. Agosto de 2023. Agosto de 2023. E seria já o período das consultorias? Aí, na verdade, a gente pode encerrar, porque o projeto de pesquisa... Mas a gente pode continuar, Sim. a partir dali, precisar de nossa ajuda, tá visitando eles. Porque isso é muito comum, André. O pesquisador, ele ia a campo fazer uma pesquisa e quando conclui... Acabou, não vai lá dar uma contrapartida, não vai dar uma resposta. E o ideal, o que a gente pensa é isso, mesmo após finalizar nossa pesquisa, a gente continuar visitando esses produtores para tentar ajudar de alguma forma, levar para ele. Uma espécie de pesquisação. Por aí. E que você pesquisa e também propõe soluções, exatamente. ações, caminhos. Exatamente. Exatamente, Bacana. É isso daí. E a sua expertise é na administração? Gestão, na parte gerencial. Eu sou administrador de empresa e eu trabalho com empreendedorismo. Né? Empreendedorismo, plano de negócio. Então, principalmente os pequenos e médios. Sim. E vocês já tem artigo feito? Nós já temos artigos publicados, nós temos relatórios prontos. Inclusive, nós estamos aqui apresentando um artigo em um evento internacional, Sim. Eu e o meu aluno. Que só para dizer que a gente está em 2022, mas esse podcast... vai ao ar em 2023. Para que fique claro, né? Para que fique claro. Exatamente. Então a gente já produz, né? E a ideia nossa é que a partir do ano que vem, fevereiro, principalmente, que janeiro é um mês de férias, a gente já consiga produções já com trabalho de campo já. Sim. Entendeu? Porque por enquanto a gente está muito na parte de pesquisa biográfica ainda, né? Da revisão de literatura. Agora com as visitas, com as visitas técnicas, visita de campo, a gente pretende já trazer dados, né, primários para fundamentar nossa pesquisa, para enriquecer, para dar um corpo. Isso merece pesquisa. Também uma publicação em um livro, né? Vamos tentar, nós vamos tentar. É o que a gente quer, é o que a gente pretende. Porque o conhecimento desse ele deve ser disseminado. Perfeitamente. É uma prática que você pode levar não só para produtores de cachaça, mas para outros tipos de pequenos produtores. Sim. Que a gente tem muito aqui na Bahia. Bahia. Agricultura familiar também, né? Pode bastante pensar isso daí. E você me disse que eles têm um período de colheita. Isso, O período de colheita vai entre maio e agosto. Acho que tem uma forma que você ensinou são de os gravar. Meses sem R. Os meses do ano sem R. Maio, junho, julho e agosto. Todos os outros têm R. Tem R. Pode procurar aí que você vai ver. Isso eu aprendi com eles, né? Olha que Foi bacana. Conversando com ele e falou, a produção da cachaça é nos meses sem R. Nos meses sem R. Aí fomos olhar, é isso, de maio a agosto. Então, se você for visitar agora, hoje, um alambique, ele tá parado. Que aqui a gente está agora, já praticamente em dezembro. Dezembro. Então... Aqui, por exemplo, e o clima também, o regime de chuvas é um pouco diferente. Então, por exemplo, pra gente aqui já teria que ser verão, praticamente. Sim. Já deveria estar com sol. Lá tá chovendo, lá é o período de chuva deles. Sim. Lá, agora é o período de chuvas. Se você chegar lá agora, eles estão plantando a cana tá plantada. Então, a cana só vai ficar boa lá para abril, maio, mas é que eles começam a colher a cana agora. E aí a produção de cachaça vai se reiniciar em maio. E nesse espaço de tempo, o que eles normalmente fazem? Então, isso é uma outra coisa. Porque, por exemplo, isso é uma das coisas que leva o produtor a não dar um foco muito grande para a produção de cana. Porque se ele tivesse matéria-prima o ano inteiro, ele produziria cachaça o ano inteiro e teria renda o ano inteiro. Como a cana, que ele só tem esse ciclo, então ele acaba tendo que deixar a cachaça em segundo plano, a cachaça como sendo uma atividade alternativa. Então ele tem que plantar mandioca, melancia, tem que criar gado para poder ter renda durante esses meses que não produz a cachaça. E dependendo do tipo de cachaça também, André, leva um tempo maior. Porque, por exemplo, tem cachaça que ela é envelhecida em barris. De carvalho, de imburana. Se você for vender aquela cachaça branquinha, ela não precisa, você pode produzir e vender. Sim. Mas se você for vender aquela cachaça mais amarelinha, ela leva um tempo maior. Que é mais cara. Isso, né? Você tem que pegar, aí você tem que saber se você vai utilizar barris de imburana, que é uma madeira que eles utilizam, ou carvalho. São as duas madeiras mais utilizadas para construir aqueles barris. Então você vai ter que armazenar e esperar um tempo maior para que ela envelheça ali e ganhe aquela cor e o sabor
daquela Sim. madeira, para que você possa comercializar. E todos eles fazem também essa A cachaça? maioria. A maioria. Os pequenos, tipo o seu Zé Alves, que eu te falei, Sim. que é bem rudimentar, ele não envelhece. Ah, ele não envelhece. Não, ele vende porque ele não tem. Aqueles barris são caros. Então, se você tem barris de 20 litros e barril de 5 mil litros de carvalho. Sim. Barril gigantesco de 5 mil litros. Que comporta 5 mil litros de cachaça e fica envelhecendo ali. Então, é caro um barril desse. Nós visitamos agora um alambique totalmente profissional. E lá eles têm barris lá de 5 mil litros. E não é apenas um, são vários. E essa cachaça fica envelhecendo um tempo lá. Aí você tem, em média, sabe o tempo mais ou menos? Não sei mais ou menos o tempo, hein? Mas é coisa de tipo assim 1 mês, 2 meses, acreditem, de envelhecimento. Então, assim, dependendo do tipo de produto que você está produzindo ali, você leva um tempo maior para ter uma renda, porque vai ter que esperar. Sim. Vai ter que esperar. Então aí eles acabam utilizando, tem até um conceito que é interessante, chamado pluriatividade. Pluriatividade é um conceito que vem da agricultura familiar, onde se estudava a formação da renda do agricultor familiar. Ela é obtida apenas do trabalho na propriedade ou em outras, ou fora da propriedade. Então, porque às vezes você tem o produtor rural ali, o agricultor familiar, ele trabalha na terra, mas a esposa trabalha na escola, o filho trabalha segurança, a filha trabalha em uma loja. Então, acaba que a renda familiar ela é formada a partir de outras atividades que a literatura chamou de pluriatividade. E tem aqueles agricultores que a renda é formada única e exclusivamente da propriedade. Então colhe, outro Isso, moe. porque tipo assim, ele planta empim, mas ele faz beiju, faz farinha também. Sim. Então ele não vende não apenas o empim, mas vende uma farinha, vende um beiju, vende uma tapioca, né? Vende uma manga, então a renda é dali. E esses produtos, por vezes, eles vêm em períodos do ano diferentes, o que possibilita eles terem renda o ano inteiro. Mas tem outros que, de fato, a renda é constituída de várias atividades. E a média da quantidade de cachaça por alambique? Você conseguiu ver isso, Antônio? Então, tipo assim, eu tentei ver Deve variar bem, eu né? tentei ver com eles se eles usavam algum termo técnico. Porque, tipo assim, você vai falar em pão, você vai falar em uma padaria, eles falam uma fornada. Então, em uma fornada eu produzo 2.000 pães, por exemplo. Sim. Eu tentei ver com eles se eles tinham um termo que um me falou em tarefa. Então, por exemplo, uma produção de cachaça seria uma tarefa. Uma tarefa. Então, que tarefa é de terra também. Né? Não, uma tarefa. Acho que porque cada tarefa, né, da mão de obra, que é desde colher até entregar a cachaça pronta, né? A gente fala assim para mediárias, roça, né? mediárias. 20 tarefas. Isso. Então, tem uns que produzem uma única linha de produção, vamos dizer, uma única linha. 100 litros, outros 150. Só que isso é uma atrás da outra, não para, né? Então você moeu aqui uma quantidade de cana, tipo uma tonelada de cana, moeu uma tonelada de cana. Sim. Você produziu ali 200 litros de calda. Sim. Aí aqueles 200 litros de calda vai te render 100 litros de cachaça. Então, essa atividade, alguns produzem 100, outros 150, outros 200. Aí depende da quantidade de cana e do tipo de tecnologia que você usa. Se você tem uma tecnologia já mais avançada, você consegue moer muito mais cana. Se você tem uma tecnologia rudimentar, você moe menos cana. Então você tem menos calda e, consequentemente, você produz menos cachaça. E a questão ambiental? Há essa preocupação por parte desses produtores, desses pequenos produtores? De todos esses que eu visitei, nenhum tem um foco ainda nessa parte. Porque são pequenos ainda. Então, digamos, claro que causa impacto, né? Porque, tipo assim, você pode pensar o subproduto da cana. Nós temos o bagaço da cana. Sim. Alguns transformam isso em silagem, alimento para animal, para o gado, porque como lá é muito seco, tem pouco pasto, então eles utilizam muito, eles compram muita silagem para alimentar o animal. Então, alguns transformam esse bagaço em silagem para ser vendido de ração animal, outros dispensam na natureza mesmo. E tem também a água, né? Que é lavada, que é utilizada, né? Esse descarte dessa água. A maioria descarta ali mesmo na natureza. Canaliza e joga em um lago, faz uma lagoa de decantação, vamos assim dizer, e é jogada lá. Esses são pequenos. Eu ainda não visitei, que o foco do projeto são os pequenos. Mas a ideia nossa também é ir para esse viés aí. Mostrar que existem caminhos para tratar, para melhorar, para resolver, para ter um impacto menor no meio ambiente, vamos assim dizer. E vocês já pensaram nesses caminhos? Na verdade, assim, o da palha, sim.
Porque o da palha é muito fácil. É comprar um equipamento que possa triturar a palha e transformar em silo, em silagem. A água já é uma coisa que vai depender de um trabalho maior, que você vai depender, por exemplo, de um químico, um biólogo, que possa mostrar caminhos, quais os impactos disso no solo e como isso pode ser. Aí talvez a gente estenda uma parceria, né, do nosso projeto com o pessoal da área de química, de um outro campus, de um outro departamento. E aí tá a questão da interdisciplinaridade também. Exatamente. Desse projeto de vocês. Exatamente. A ideia é essa. Para alcançar também outros nós sabemos, por exemplo, nós sabemos que na UESB de... Que é do sudoeste da Bahia. Isso. Na UESB de Itapetinga tem uma área de química muito forte. Tem um pessoal lá que tem um trabalho... Eles trabalharam, inclusive, com a parte de biodiesel, né? Então, eles têm um conhecimento muito bom nessa área. Então, quem sabe, futuramente, a gente não faz uma parceria para que eles possam fazer uma visita e já levar conhecimento que os produtores possam utilizar para minimizar esses impactos. É porque uma pesquisa, para a gente, sempre tem uma data de validade, tem um tempo determinado, mas ela pode ser renovada a partir de um outro olhar. Sim, com certeza. A multidisciplinaridade. Exatamente, já é um gancho aí para você poder desenvolver um projeto mais ousado. Isso. A gente tem que começar... E dar continuidade ao projeto, né? Exatamente, a gente tem que começar com recorte. Isso mesmo. Algo tem que ser feito nesse sentido. Né? A gente não pode abarcar tudo no primeiro momento. Perfeitamente. Mas depois desse primeiro momento, já se abre o leque. Uma perspectiva... que é uma perspectiva interessante porque une dois elementos. Primeiro, a questão da inserção dos alunos da graduação no ambiente de pesquisa. Isso. E segundo, a questão social. Que é ajudar esses pequenos produtores. E ambiental. E três. Ambiental. Já tem três elementos. Ajudar a comercializar e melhorar os seus dividendos e também cuidar um pouco do meio ambiente, do descarte dos subprodutos. Exatamente. Pode alcançar também outros trabalhadores rurais. Perfeito. Né? E levar, quem sabe, para a Bahia toda, hein, esse projeto. Quem sabe, né? Vamos ver. Vamos ver, tomara. Maravilha, meu amigo. Obrigado por esse conhecimento que você passou para a gente. Olha, Antônio também é administrador, ele volta aqui para falar sobre questões de administração, né, Anny? Já combinou aqui. Eu que agradeço o convite. Vou mandar um abraço pro professor Erivelto. Que já esteve aqui. Que proporcionou esse encontro aqui. E estou à disposição. Sempre que a gente puder aí combinar uma data que seja legal para todo mundo, eu vou estar sempre disposto a estar aqui para a gente participar. Maravilha. Obrigado, meu querido. E na semana que vem a gente tem mais outra mente brilhante aqui no Só Doutores. Até lá.